Olá, hoje nós comemoramos o Dia da Escola Bíblica Dominical, terceiro domingo do mês de setembro. Se você ainda não conhece o que é a escola dominical e o que ela significa para as pessoas, vamos ver o que as nossas crianças têm a nos ensinar? Que Deus nos abençoe. Vamos ouvi-las? Deus, da história de Deus. Gosto de ir na escola dominical, danço muito, pinto muito e beijos. Luz, câmera e ação. Nós gostamos da escola dominical. É que nós aprendemos as coisas de Deus. A escola dominical para mim é um lugar que eu aprendo sobre a palavra de Deus. E aí, Pedro, o que você acha da escola dominical? Um lugar onde a gente aprende sobre a palavra de Deus. Legal, e você estuda com quem? Meus amigos, E quem dá aula pra você? as minhas professoras, a professora Neide e a professora Tânia. Legal, e o que você acha da escola dominical? É um lugar bem legal. Bem legal, legal. Eu gosto de ir lá. Olá, eu sou o Daniel, da classe Joias de Cristo. Na escola dominical é onde eu aprendo sobre Deus, e também na escola dominical eu falo com meus amigos. A escola dominical, para mim e para a minha família, é um lugar onde nós aprendemos e crescemos com a palavra de Deus. Porque eu gosto da escola dominical, é porque eu acho legal que eu aprendo. As aulinhas servem pra gente aprender sobre Deus e Jesus. E eu gosto da Bíblia, e eu gosto muito, tá? Eu gosto da tia, e eu gosto de ver histórias, e eu gosto de ensinar. E faz só isso. O que eu acho da escola dominical? Eu acho muito legal, são caixinhos. O que eu aprendo é de Deus, da Bíblia. E eu gosto muito de Deus. O que é a escola dominical? Dominical é Jesus. E a gente ora. A gente ora? E você tá com saudade? Sim. Dominical. Ó, o que é a escola dominical? Escola dominical? A escola dominical, que a tia Sênia e a tia Neide, elas dão aula. E lá embaixo, a gente começa a ensinar um pouco de aula para os adultos. E quando quando a gente pula, eles não ouvem. Mas quando a gente não pula, a tia Sênia passa a atividade, a gente fica fazendo a atividade da tia Sênia. E Isa, o que é a escola dominical para você? Para mim, é onde que o pastor dá aula para os adultos. E a Sênia e a Neide dá aula para as crianças. E na outra escola que tem lá em cima é onde que a Renata e a Camila elas estudam lá. E as crianças, elas estudam lá embaixo. Só que parece lá em cima. Só que a gente fica lá em cima estudando. E você gosta da escola dominical? Sim, eu tô com muita saudade. Saudade do quê? Da tia Neide e da escola.
A escola dominical, para mim, é um lugar onde a gente pode aprender mais sobre a palavra de Deus, fazer novos amigos e dar risada, sem contar das professoras atenciosas e pacientes que tem com a gente todo domingo. Que lindo ver as nossas crianças relatando a importância da escola dominical na vida delas. Traga seus filhos para cá. E agora eu quero te dizer mais uma verdade preciosa. 2020 foi um tempo de nós crescermos no ensino na nossa igreja. A graça de Deus nos educou e tem nos educado dia após dia, domingo após domingo. E eu quero dizer para você que até aqui Deus tem nos ajudado e vai nos ajudar. Você quer ver um pouco mais as informações preciosas? Acompanhe este próximo vídeo, ore, participe, faça parte desta grande bênção chamada Escola Bíblica Dominical.
Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui, família Nunes, estamos aqui em Antônio Gonçalves, na Bahia. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui, ó Pai. Queremos te render graças, ó Deus. E queremos te pedir, Senhor, que tu possa, Senhor, estar abençoando todo mundo, ó Deus. Que tu derrame o teu Espírito Santo sobre a nossa nação, ó Pai. Que tu repreenda, Senhor, essa praga que apareceu, ó Deus, e que tu nos cure, Senhor, que tu nos livre, que tu nos proteja, ó Deus. Queremos te pedir, Senhor, que tu abençoe a cada um, ó querido Deus. Que tu derrame o teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, ó Deus. Cuida, Senhor, da tua igreja, ó Deus. Restaura, Senhor, a saúde de todos aqueles que estão enfermos, ó Deus. Em nome do teu Filho Jesus, é que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz. Eu quero convidar você a, nesta noite, a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo de número 2, do verso 11 ao verso 15. Epístola de Paulo ao irmão Tito, no capítulo de número 2, do verso 11 ao verso 15, que nos diz a seguinte verdade: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta, repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. O apóstolo Paulo é o autor desta epístola, que foi dirigida ao irmão Tito, que ele deixou ali na ilha de Creta para dar continuidade ao trabalho cristão, ao trabalho de implantação daquela obra, daquela igreja ali naquela região. É uma carta que traz conteúdos práticos para a vida da comunidade, da igreja que estava naquela pequena ilha. Nós encontramos, então, o apóstolo Paulo falando que ele escreve ao filho dele, que era Tito. E nós sabemos muito bem que ele era um filho na fé, ou seja, muito provavelmente Paulo discipulou, muito provavelmente Paulo ganhou Tito para Cristo, e ele foi então um discípulo de Paulo, um filho espiritual gerado pelo apóstolo Paulo no seu grande trabalho de evangelização. E este irmão Tito se tornará então um obreiro que terá que colocar em ordem coisas que ainda estavam por se ajustar. E você vai ver então que o apóstolo escreve, o próprio apóstolo se transforma então na pena do Espírito Santo para registrar e instruir aquela comunidade, aquela igreja em todas as áreas da vida. No capítulo 1, nós encontramos e vemos as instruções para a vida congregacional. O próprio apóstolo Paulo diz que ele, Paulo, foi designado, foi chamado, foi vocacionado como alguém para promover a fé que é dos eleitos. Veja só, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus, para promover a fé que é dos eleitos. Veja só que informação preciosa. Ele vai então no capítulo 1 trazer as instruções do Santo Espírito de Deus para a vida congregacional da igreja.
Tito precisava dar continuidade ao trabalho. Por quê? Porque ninguém consegue fazer tudo. Sempre tem alguma coisa para ser feito. E o apóstolo Paulo é humilde o suficiente para dizer: olha, eu te deixei aí, meu querido. Eu te deixei aí, meu filho amado, para você colocar em ordem as coisas restantes. Para que você designasse e constituísse presbíteros para dar continuidade no trato e no cuidado da igreja. E a razão é porque em Creta não faltavam pessoas que estimulavam as práticas de coisas erradas. Se você for ver, você vai ver na própria epístola relatos de como é que os cretenses viviam. Eram pessoas de costumes de praticar enganos, faladores, gente que saía muitas vezes de casa em casa para disseminar discórdia, erros, né? Vidas de mentiras, e até mesmo há um poeta que chega a dizer que os cretenses tinham ventres preguiçosos, ventres improdutivos, gostavam muitas vezes de viver na senda da preguiça. Por isso, Deus vai deixar com que o apóstolo Paulo escreva, né? Seja a pena para instruir o irmão Tito, para capacitar ali os queridos irmãos da igreja, através da vida dos presbíteros ali também. Capítulo 2, nós vemos as instruções para a vida familiar e individual, né? Todas as classes de indivíduos, faixas etárias, faziam parte daquela igreja. Tinha todos os seres humanos ali representados devidamente nas faixas etárias. E eles vão precisar da orientação da palavra de Deus por conta de questões que nós veremos. E no capítulo 3, por fim, nós vemos as instruções dadas pelo Espírito Santo para a vida social e pública. Ou seja, os irmãos da igreja de Creta precisavam aprender como agir diante das autoridades e como os crentes precisavam aprender a evitar pessoas facciosas, pessoas que gostam de mentiras, de ações e condutas e conversas nécias, literalmente falando. E nós vemos então que nesta oportunidade eu falei e nós estamos falando sobre a independência que vem através da graça. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a verdade sobre a graça salvadora. Verdades sobre a graça salvadora. E pastor, o que isso tem a ver conosco? Nós também vivemos, podemos assim dizer, como nos dias dos cretenses. Nós temos uma distorção quanto à prática da vida congregacional. Há até aqueles que advogam que não precisa ter vida congregacional, mas esse texto vai dizer e vai nos ensinar sobre a importância da constituição de lideranças e coisas parecidas. Nós também aprendemos que, mais do que nunca, nós precisamos aprender a viver de forma pública e social, diante de um contexto de como agir com essas autoridades que aí estão. E mais do que nunca também sabemos que precisamos da graça de Deus para vivermos em família, para vivermos o nosso dia a dia. Então, eu quero trabalhar nesta noite sobre verdades sobre a graça salvadora. Primeira verdade que eu encontro está no versículo de número 11. Versículo de número 11. Você pode acompanhar comigo a leitura do versículo de número 11. Primeira verdade que eu encontro está registrada neste versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Primeira verdade que eu encontro aqui é que Deus é o doador da graça. Ele é o sujeito ativo, ok? Porque nós já trabalhamos alguns dias e eu vou bater de novo nessa tecla. Nós não merecíamos a vida. A Bíblia nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E
o pecado traz a morte, o pecado traz a ira. Então nós merecíamos a ira de Deus. Mas este texto diz que, porquanto a graça de Deus se manifesta salvadoramente. Ou seja, nós que merecíamos a morte, quando somos alcançados por Deus e pelo teu amor, somos revestidos, somos nutridos, somos literalmente abraçados pela misericórdia de Deus, e no lugar de recebermos ira, morte, condenação, recebemos graça, vida e salvação. Nós não merecíamos. Não há nada em nós que justificaria recebermos. Nós não temos méritos algum, não há nada em nós que pudesse ajudar a recebermos vida, graça e misericórdia. Por isso o texto vai dizer que a graça é de Deus. A graça é de Deus. E o detalhe, esta graça que é de Deus, ela se manifesta. Ou seja, não sou eu que vou atrás, é ela que vem e aparece. Não sou eu que consigo ver com os meus próprios olhos, mas é ela que vem e me ilumina a vista do ser humano, que faz com que as escamas caiam. Por isso, nós como irmãos e irmãs, quando queremos que esta graça alcance alguém, nós temos que fazer as mesmas orações que nós encontramos pela Bíblia inteira. Deus, abra os olhos do coração. É este Deus maravilhoso que na sua graça bendita se manifesta, aparece, surge, ilumina de uma forma tão clara que o ser humano é capacitado por esta graça a ver. Agora, o texto aí tem uma passagem, uma construção que cabe uma explicação. O texto fala, porque porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Bom, se eu preciso entender quem são todos estes homens. Por quê? Se nós estamos aprendendo, se nós, ao analisarmos o texto bíblico, sabemos que a graça é um favor que ninguém merece, e se ela se manifesta, aos homens que ela se manifestam, não há outra alternativa, serão salvos. Pastor, mas onde está dizendo? Porque ele fala, manifesta salvadora, a graça especial de Deus manifesta salvadora, ok? Então todos os homens, quem são esses todos os homens aí, pastor? São toda a humanidade? Será que é isso? Não, porque se assim o fora, a doutrina do universalismo estaria certa. Todo mundo seria salvo. E não é isto que a Bíblia como um todo nos ensina. Não é isto. A Bíblia sempre deixou muito clara que haverá divisão entre ímpios, entre justos, entre pessoas salvas, entre pessoas perdidas, entre pessoas que amam a Deus e pessoas que não amam a Deus. Então, de quem é que o apóstolo Paulo está falando? Uma das coisas mais importantes quando nós analisarmos a Bíblia é não analisar versículos de maneira isolada. É importante que você olhe todo o contexto. O texto vai nos dizer no capítulo 2, né, que antecede, que o versículo 11 está. Se você der uma olhadinha comigo, você vai ver quem são todos estes homens. O texto vai dizer, tu, porém, capítulo 2, versículo 1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Olha que coisa interessante. Para quem é que a carta foi escrita? Para quem é que o apóstolo estava dizendo que ele foi chamado para ser apóstolo? Para promover a fé de quem? De todo mundo? A fé de todas as pessoas? Da humanidade inteira? Não. O versículo 1 do capítulo 1 vai dizer que ele foi chamado para ser apóstolo para promover a fé dos eleitos de Deus. E Tito está escrevendo, Paulo está escrevendo para que Tito falasse o que convém à sã doutrina. Para quem? Olha aí, quem são esses todos? O texto vai dizer no capítulo 2 que
ali naquela igreja que Tito tinha que conversar, instruir aos idosos quanto aos homens idosos. O texto vai falar que aqueles homens idosos precisavam ser sóbrios, precisavam ser reverentes, temperantes. O texto vai dizer que também ali dentro daqueles homens, daqueles seres humanos que faziam parte daquela igreja, todos também tinham as mulheres idosas, que tinham também os jovens, os meninos, os jovens homens que estavam ali, que tinham também as jovens, né? Que também existiam ali, e que também tinha escravos, servos, ou seja, a igreja de Creta era composta por todas as classes, por todas as faixas etárias. Então, nós precisamos entender que o texto aqui está tratando do povo que estava dentro da igreja, do corpo de Deus. Aliás, eu quero dizer para você que os eleitos do Senhor estão espalhados por toda a face da terra. E a graça salvadora vai se manifestar a todos aqueles que fazem parte do povo de Deus na face da terra. Louvado e glorificado seja o nosso bom Deus. Por quê, pastor? Porque eu não sei quem são esses eleitos. A única coisa que eu sei é que eu preciso, você precisa e todos nós precisamos anunciar a Cristo Jesus, que é a expressão máxima da graça de Deus. Porque se um eleito, se um filho, se uma filha, se um idoso, se uma idosa, se um jovem, se uma criança, se um servo, se eles forem alcançados pela graça salvadora, receberão a salvação, a mudança de vida. Que bênção, que maravilha é esta informação. E pastor, o que isso tem a ver comigo e contigo? A verdade é a seguinte, meu querido, não importa se você é idoso, não importa se você é uma idosa, se você é um jovem, se você é uma jovem, se você é um adulto, se você é uma criança, se você é empresário, se você é empresária, se você é servo, se você é trabalhador, você é sim convidado a participar do corpo de Cristo na face da terra, com a certeza de que você de fato não merecia, mas a graça de Deus, o favor misericordioso de Deus está disponível para mim e para você, e está pronto a se manifestar nesta oportunidade. Nessas discussões todas sobre gerações, se é milênio, se é X, se é Y, se é alfa, se é baby boomers, se é sabe lá o que, não interessa. Todos aqueles a quem a graça de Deus se manifestar, salvo serão. Louvado seja Deus. Aprendemos então que a primeira verdade é que Deus é o sujeito ativo da graça salvadora. A segunda verdade que eu encontro nesta oportunidade é que a graça doada tem um efeito educador. O versículo de número 12, acompanha comigo aí, nos diz assim, versículo de número 12, o texto vai nos dizer assim, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Que coisa maravilhosa. O texto diz educando-nos. O que nos educa? A graça. A graça educa. O verbo usado aqui traz o mesmo sentido do substantivo pedagogo. E você sabe muito bem que o pedagogo, ele era alguém que conduzia a criança, passo a passo da vida, protegendo muitas vezes, como você já ouviu muitas vezes, de ações maliciosas, de intenções sexuais inadequadas. O pedagogo cuidava desta criança. A graça se manifestou de forma educacional na nossa vida. E esta graça educadora se expressa na vida do Filho de Deus de duas maneiras. A
Primeira maneira é negativamente. O texto diz que a graça nos educa para renegarmos, para negarmos, para renunciarmos, para dizermos não. Esta é a ideia. Negativamente. A graça nos capacita a renunciarmos à impiedade. Ou seja, quando a graça de Deus nos alcança, nós somos capacitados a dizermos não para aquilo que é ímpio, para aquilo que é profano. Alguém alcançado pela graça de Deus vai deixar, não vai dar mais ibope, não vai mais praticar questões que envolvem perversidade. A graça de Deus nos impulsiona a largarmos a idolatria, aquilo que é imoral. Quando somos impactados pela graça de Deus, conseguimos renunciar, renegar tais coisas. Somos sim capacitados para dizermos não. Para dizermos não. A graça de Deus faz isso na nossa vida. A graça de Deus faz isso na nossa vida. Às vezes as pessoas chegam em mim e falam assim: olha, você é crente, né? Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Ah, você não pode beber. Ah, você não pode fumar. Ah, você não pode usar droga. Ah, você não pode ler um texto inadequado. Não, não é isso não. Não é que nós não podemos. Não é esta a ideia. A questão é que nós fomos alcançados pela graça e hoje nós temos a força que impulsiona o nosso coração a dizer não. A dizer não. Hoje não é não podemos, é não queremos por causa da graça que nos alcançou. A graça de Deus que nos alcançou. O segundo impacto negativo que esta graça provoca no coração é que a graça nos capacita a renunciarmos às paixões mundanas. O termo aqui, paixão mundana, traz a ideia de desejos desordenados em no mínimo 3 áreas. Desejos desordenados no que tange aos prazeres, desejos desordenados no que tange ao poder e desejo desordenado no que tange às possessões, aos bens materiais. Ou seja, o texto vai dizer que a graça de Deus nos ajuda a lutarmos, a dizermos não para desejos sexuais desordenados. Ou seja, a graça de Deus impulsiona o nosso coração a fugirmos da pornografia. A graça de Deus impulsiona o nosso coração a fugirmos da prostituição. A graça de Deus impulsiona o coração do jovem a fugirmos do sexo fora do casamento, das imoralidades, das perversões sexuais. A graça de Deus, quando invade o coração do ser humano, transforma e capacita para que ele não fique mais vítima das questões impuras sexualmente falando. A graça de Deus também nos impulsiona a não sermos vítimas de drogas, de dependências, de álcool. Pastor, o que é isso? Porque os irmãos da igreja de Creta estavam passando por alguns problemas dessa natureza. Olha, não é por nada não, mas quando você olha para o texto lá, parece que o negócio estava meio descambado. Parece que era justamente em algumas questões dessa natureza que tinha gente se perdendo lá. Ou seja, os irmãos mais velhos estava faltando sobriedade. E as irmãs mais velhas, as jovens, Paulo chega a falar, olha, você fala para elas serem mais reverentes, né, para elas serem reverentes, para ensinar as mais jovens a serem boas donas de casa, a ensinarem as mais jovens a não caluniar, e elas também não deveriam ser dadas a vinho e a beber vinho. Parece que o povo lá na ilha de Creta gostava de chumbar o caneco também. A graça de Deus, quando alcança o coração do ser humano, capacita ele para que ele não viva mais escravo de absolutamente nada.
absolutamente nada. Ah, pastor, eu preciso então desta graça. Você quer resolver o problema da sua dependência, da sua adicção, do seu vício? Eu quero dizer para você que a graça de Deus nesta oportunidade se revela de uma forma muito grande e poderosa na sua vida para te capacitar, para educar, para que você tenha as condições necessárias para dizer não. Para dizer não. E por fim, você vê o que eu falei, que a paixão mundana aí também vai inserir nos assuntos que estão ligados ao poder material, à avareza. A graça de Deus vai te fazer tornar uma pessoa menos dada a essas questões que ficam fazendo a cabeça das pessoas, do ter para ser. Não, a graça de Deus, ela te ajuda a fugir desse rito, deste ideal, desta plataforma de vida. A graça de Deus te impulsiona a não ser mais preso, muquirana, a não ser avarento, a não ser uma pessoa que é suvina, uma pessoa que é mão fechada. Uma pessoa que só vive preocupado e olhando o mundo e avaliando as questões se são boas a partir das lentes, das cifras, do ter, dos carros de última geração. Não é isso que define a vida daquele que foi alvo, que foi impactado pela graça de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter bens materiais, não é isso. Aliás, é exatamente o contrário. Você não é mais dominado, o seu coração não é mais inclinado, você não é mais apaixonado quando a graça de Deus te alcança. O dinheiro passa a te servir e não você servir o dinheiro. Os bens passam a ser excelentes servos e não terríveis senhores escravocratas, vamos assim dizer, da sua vida. A graça de Deus te capacita a ser uma pessoa livre das paixões mundanas. Eu quero também te dizer que a graça se manifesta de maneira positiva. O texto vai dizer que vai falar, vivamos no presente século. Vivamos no presente século. A graça não é para depois. A graça não é algo só do futuro. A graça é para o hoje. O texto vai dizer, vivamos o presente século. Como eu disse hoje na escola dominical, foi para este tempo que Deus nos chamou. Para este dia, para esta época. Deus nos chamou para sermos canais da bênção de Deus no presente século. Para vivermos de uma forma sensata, justa e piedosa. E a vida é para ser vivida ressurreta, de forma ressurreta, hoje. Quero dizer para você que a vida, meu querido, do cristão é ao vivo. Deus não vai pegar a gente, a igreja dele não, e colocar num mosteiro lá e deixar longe, não. Nós fomos chamados para sermos sal fora do saleiro, salgando de forma temperada e equilibrada o local, o ambiente, a família, no emprego, no local em que Deus nos colocar. Vivermos o presente século. E você já ouviu várias vezes aqui que este mundo jaz no maligno, que o Deus deste século cegou o entendimento. Nós somos chamados a vivermos no presente século como alguém educado pela graça de Deus. E como que a graça de Deus nos educa para vivermos neste presente século? O texto vai trazer 3 palavras que eu quero refletir com você. A primeira palavra, vivamos o presente século, e aí ele vai falar de maneira justa, sensata. O significado da palavra sensato é que demonstra equilíbrio, que demonstra um bom senso, que age de uma forma cautelosa, prudente, alguém que tem domínio próprio. A outra palavra que aparece aqui é sensata, justa,
Ou seja, alguém que pratica a justiça, alguém que trabalha no campo da honradez, alguém que zela por aquilo que é correto. E uma outra palavra aqui é piedosa, ou seja, uma vida de devoção. Pastor, tá, o senhor poderia então ser mais claro, ser mais dar exemplos para nós em relação a esses termos? Então, o que Paulo está dizendo que a graça nos educa a vivermos o presente século de uma maneira sensata, ele está dizendo então o seguinte, que no meu relacionamento com o próximo, comigo mesmo, no meu relacionamento comigo mesmo, eu vou trabalhar de uma forma sensata. Eu vou ter domínio próprio. Eu vou buscar viver uma vida equilibrada. Nós não seremos mais dominados pelos impulsos, pelos pecados. Nós não deixaremos mais a lógica do o meu temperamento é que me manda, comigo é assim mesmo, eu vou pra cima, ou então, eu não consigo me controlar, eu sei que eu não posso, mas eu faço. Não, nós vamos celebrar a sensatez. Eu vou ter a consciência de que eu preciso buscar apoio e ajuda, eu preciso buscar amigos, cristãos, pessoas a quem eu posso abrir o meu coração. Eu preciso buscar a orientação. Eu sei que eu tenho um problema uma fraqueza numa determinada área. Eu, de forma de um bom senso e prudente, não vou mais flertar com esse tipo de coisa. Por quê? Porque a graça de Deus vai nos ajudar a sermos sensatos. E o sensato sabe as suas limitações. O sensato sabe até onde vai. E você talvez deva estar nesta oportunidade aqui, às portas de cometer um ato sem cautela, uma forma imprudente. A graça de Deus te impulsiona à sensatez. Então, no relacionamento consigo mesmo, a graça de Deus te ajuda a ser sensato. Nós somos frágeis, precisamos uns dos outros e precisamos da graça do bom Deus. O texto vai dizer que vai trazer a palavra, então, justos. E aqui, eu sou justo com quem? Eu sou justo com o próximo. Então, se a sensatez ensina que a graça de Deus nos educa a sabermos agir para conosco mesmo, a palavra justo aqui traz a ideia de que as nossas relações com o próximo, nós celebraremos a coisa certa, a integridade nos relacionamentos, a justiça, a honradez. Então não haverá espaço no relacionamento com o próximo por jeitinho, para coisa errada. Não haverá o desejo de trapacear, o desejo de enganar. Se os cretenses enganavam, se a língua era mentirosa, como nós vemos lá, e a graça de Deus vai fazer com que você deixe a mentira, de que você deixe o engano, que você deixe as tagarelices, que você deixe a celebração da falta de honra a quem de direito que se deve honrar. Você vai celebrar a sua vida, você vai celebrar os seus relacionamentos no fundamento da justiça, daquilo que é certo. Vivermos de uma forma sábia com os nossos governantes. Não é isso que Paulo fala no capítulo 3 do livro da Epístola de Tito? Saber, ter discernimento. E por fim, você vai ver a palavra piedade. O relacionamento consigo mesmo, sensatez. O relacionamento para com o próximo, justo, de maneira justa. E o relacionamento com Deus, de uma maneira piedosa, ou seja, a devoção. Alguém que é alcançado pela graça de Deus tem o seu coração fervoroso, impulsionado, um coração devoto a Deus, ao Cristo que nos salvou. Alguém que tem a consciência de que a este Deus nós devemos a reverência, nós devemos o tremor e o temor, e nós desejaremos honrar este Deus
com toda a nossa vida secular, aliás, a nossa vida profissional, na nossa vida educacional, na nossa vida familiar. Nós vamos honrar o nosso Deus com a nossa vida financeira, nós vamos honrar o nosso Deus com as nossas ações nos mais diversos ambientes, nas mais diversas áreas da nossa vida. Por quê? Porque a graça de Deus nos impulsiona a agirmos desta maneira para com os nossos próximos, ou para com o nosso próximo, para conosco mesmo e para com a nossa vida com Deus. E por fim, a graça de Deus nos ensina a guardarmos, a fiarmos, a confiarmos na esperança bendita. Versículo 13 diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Nos nossos dias há um jargão, há uma frase que diz que a esperança é a última que morre. Os cristãos que foram salvos, que foram alvos da graça de Deus, da graça salvadora, sabe que a nossa esperança morreu e ressuscitou, e ela está viva, e ela está assentada à destra de Deus Pai, e ela está intercedendo por nós dia após dia, e nós sabemos que o nosso bom Cristo voltará e resgatará e transformará todos os seus filhos que foram um dia alcançados pela graça salvadora de Deus. Pela graça salvadora de Deus. Então, nesta oportunidade, eu quero te convidar. Cristo, diante da verdade de que Cristo vai voltar, de que Ele está vivo, de que Ele está assentado à destra de Deus Pai, observando, vendo e intercedendo. Este bom Cristo que um dia subiu, descerá. E isto deve ser a grande alegria que impulsiona os filhos de Deus a viverem aqui na terra, não em desespero, não desanimados, mas sim esperançosos e confiados e fiados na certeza de que o bendito Salvador manifestará a glória na sua volta, a glória do bom Deus, a glória do Deus Pai, a glória do Deus Todo-Poderoso. Eu quero então dizer para você e te convidar a refletir. A sequência do texto diz que este Deus, quando voltar, ele vai resgatar e vai trazer esse Cristo maravilhoso que se deu por nós, e ele vai remir o povo dele de toda a iniquidade e vai levar para ele um povo purificado, um povo exclusivamente dele, Nesta oportunidade, eu quero te convidar a se entregar a Jesus Cristo, a olhar para tudo isso que eu falei. Você que talvez está dominado por outras questões, você que está que nem os cretenses, celebrando impiedade, imoralidade, ou escravo de questões e de desejos desordenados. Você não tem mais controle de absolutamente nada. Vive uma vida de promiscuidade, de pensamentos inadequados. Eu quero te convidar hoje a se agarrar à graça educadora de Deus. Eu quero te convidar a olhar para a verdade de que esta graça, este favor imerecido se manifestou para você nesta oportunidade. E que esta graça bendita pode te capacitar para você dizer não para estas coisas. E você mudar a história de escravo de álcool, escravo de desejos inadequados, de pensamentos malévolos, de desejos ilícitos, de apegos
a avareza, a bens materiais, mas que você pudesse ser uma pessoa agraciada por Deus. Uma pessoa que tenha esperança no Deus vivo, gracioso, que purifica e que está separando para Ele um povo exclusivo, um povo de propriedade exclusiva para a graça de Deus. Você quer ser capacitado pela graça de Deus? Entregue a sua vida neste momento. Deus abençoe a vida desta pessoa que sinceramente se achega a Ti e que precisa da Tua graça, assim como todos nós precisamos. Nós rogamos ao Senhor, abra os olhos do coração, abra os olhos do coração desta pessoa e abra, ó Pai amado, para que ela seja revestida, alcançada, abraçada pela graça salvadora, e do lugar do desespero venha a esperança bendita que reside na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Que seja hoje o tempo, que seja hoje a oportunidade dos olhos serem abertos. E que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as divinas e presentes consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre sua vida, meu irmão, e repouse sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e eternamente. Amém. Eu peço que você compartilhe esta mensagem. Eu peço que você comente na página do Face, que você ative o sininho na página do YouTube, que você se inscreva lá, ative o sininho. Eu quero falar uma palavra para o jovem. Pega aí o celular do seu pai, da sua mãe, verifica se ele está inscrito no canal do YouTube, e se ele ainda não está, inscreva e assine, ative o sininho para ele poder receber as devocionais diárias, os textos, os estudos do Pastor na Live, do Fala Pastor, da Escola Bíblica Dominical. Faça parte, venha conosco, vamos compartilhar, seja um missionário digital e vamos fazer esta palavra chegar o mais longe possível. Sabe por quê? Porque a graça de Deus nos educa, porque a graça de Deus nos salva. A Igreja Presbiteriana Canaã, uma igreja conectada com a graça de Deus. Que Deus te abençoe.